classe média, que estão aí, ganham os seus 5 mil reais por aí, imagina o que é você tirar 2 mil reais por mês. Entende? Imagina. É um negócio bruto, né? Aí eu vou aproveitar essa deixa sua aqui, né? E vamos aqui, tem uma espectadora nossa que está dizendo, sou completamente ignorante quanto ao uso da cannabis. Gostaria de saber se há um registro de tratamento de paciente com doenças mentais ou transtorno de comportamento humano. Inclusive, aquilo que acusam a cannabis de ser causadora, a cannabis trata. Por exemplo, esquizofrenia. Cannabis causa esquizofrenia. Não existe nenhum estudo conclusivo a esse respeito. Aquele estudo da medicina positivista que diz assim, se usar a causa, não existe. O que existe é uma relação das plantas ricas em THC, que tem mais THC, com pessoas que já têm um histórico clínico de esquizofrenia, que já tenham familiares com esquizofrenia, ou que já tenham sentido sintomas psicóticos, já tenham passado por sintomas psicóticos, porque essas pessoas poderiam ter uma predisposição a desenvolver sintomas de ansiedade, podendo reverberar numa crise psicótica, certo? Então, o que diz é, evite usar plantas de maconha ricas em THC. Ou se não é só maconha, é qualquer planta que tenha o THC. Não, não é assim. Não é assim. Por quê? O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo de um paciente familiar meu que eu acompanhei. Um senhor com 93 anos, com sintomas de demência senil severa. Entre os sintomas dele, ele tinha sintomas psicóticos. Ele tinha alucinações visuais e auditivas. E ele começou a usar um óleo de uma planta rica em THC, só que era um óleo diluído, bem fraquinho. Era um óleo a menos de 1%. Entende? Era um óleo... Aí a gente começou a colocar... Começa do não efeito, por exemplo, uma gotinha 2 vezes ao dia. Ah, não estou sentindo nada, não mudou nada na pessoa, continua do mesmo jeito. Aumenta para 2 gotas, observa por 3, 4 dias, aumenta. Quando chegou em 5 gotas 2 vezes ao dia, começou a fazer efeito. Todos os sintomas dele, que eram desorientação alopsíquica e autopsíquica, ou seja, ele não sabia para que lado era a cozinha nem o banheiro dentro de casa, ele se perdia de localização, ele não tinha noção de quem ele era ou desconhecia pessoas, e ele estava com a mobilidade comprometida, ele tinha a memória recente comprometida, acabava de almoçar e dizia, vamos almoçar. Tudo isso, todos esses sintomas, ele via pessoas, ele ouvia vozes, todos os sintomas foram controlados, todos. No caso dele, foi um verdadeiro milagre. Todos os sintomas controlados. Com o uso de uma planta rica em THC, só que numa dose mínima, pequenininha. A questão entre o veneno e o remédio está exatamente na dose. Agora, pode acontecer também de ter um ou outro paciente que seja extremamente sensível ao THC, que ele possa não ter. Isso aqui é raro, mas pode acontecer. Então, a gente usa sempre o CBD mais do que THC, por exemplo, pode usar um CBD mais do que THC para essas pessoas, porque o CBD é antagonista do THC. Então, a pessoa pode ter o efeito minimizado, aquele efeito que ela teria ser minimizado. Agora, normalmente, doses pequenas de THC e muito mais CBD para uma pessoa que tenha caso de esquizofrenia, por exemplo. Eu conheço pessoas que foram tratadas, que já vinham há anos tratando esquizofrenia, com remédios convencionais de farmácia, com efeitos colaterais fortíssimos, inclusive com fígado e rins comprometidos, por conta de tanto remédio, e essas pessoas começaram a usar um óleo de uma planta rica em canabidiol, e em uma semana elas começaram a sair desse quadro de esquizofrenia que já vinha há anos. Então, Agora, tem uma pergunta aqui, o Françoaldo
Está perguntando aqui, Júlio Américo, você é a favor da liberação da maconha em todo o território nacional? E a outra pergunta dele é, Júlio Américo, o Brasil teria condições suficientes de fiscalização e controle com a liberação das drogas? Aí, Olha só, vamos lá. Agora eu respondo no próximo bloco. Eu vou responder a esse caríssimo espectador, porque eu sei que a intenção dele é muito boa. Isso aqui é muito interessante para a gente. É importante que venham pessoas assim que estão perguntando o que elas querem saber. E a gente tem responsabilidade de responder bem para cada uma dessas pessoas. Veja só, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente, inclusive na Liga Canábica, a gente não defende liberação, a gente defende regulamentação. O que significa dizer isso? Você vai regular aquilo que está hoje na clandestinidade. Por exemplo, a maioria das substâncias ilícitas, elas hoje são produto do tráfico. Elas vivem na clandestinidade. O que é que acontece? Existe uma guerra para acabar com o tráfico. Acaba com o tráfico? Não acaba. Não consegue acabar. Agora mesmo entraram em Jacarezinho, fizeram uma operação policial, mataram pelo menos 25 pessoas. Muitas delas foram executadas. Executadas sem oferecer defesa, sem oferecer resistência. Elas foram executadas pela polícia. Diminuiu a quantidade de usuários por conta disso. Diminuiu a violência dentro da comunidade por conta disso. Não. Diminuiu o tráfico por conta disso. Não, porque os líderes dos tráficos não estão nas comunidades periféricas. Os grandes líderes que controlam os tráficos estão nos condomínios de luxo, estão em fazendas, estão financiando o mandato de muitos parlamentares. Acontece isso. Aí o que é que acontece? Quando eu defendo a regulamentação, quando a gente defende, o que é que a gente quer dizer? Com a defesa da regulamentação, eu vou colocar as pessoas sobre a rigidez da norma. Você tem que ter um controle pelas agências sanitárias, você não pode ter propaganda nenhuma, você tem que ter informação, educação nas escolas para os efeitos danosos das substâncias. E é importante que a gente diga, você né? Vai trazer para a saúde pública essa questão. E é importante que a gente diga. É importante que a gente diga que a regulamentação não é do tablete de maconha que se encontra dentro de um veículo e que a polícia fez a apreensão. A regulamentação é de substância ativa produzida em laboratório sobre a extrema rigidez de um conjunto de normas, né? Eu quero, inclusive, devolver a pergunta. Vamos falar de leis previdenciárias, de leis trabalhistas, vamos falar de legislação dos medicamentos farmacêuticos. Me diga uma coisa, tem uma legislação para eles? Tem. A gente consegue controlar 100%, por exemplo, do mercado negro de Rivotril? Epa! Mercado negro? Eita, desculpa. Não é mercado negro, mercado ilícito. Me desculpe, eu acabei de falar um vocábulo racista. Me desculpe, minha gente, é porque eu sou criado numa cultura racista, sou vítima desse racismo estrutural. Eu falei. Beleza. Outro dia eu me enganei e falei em denegrir também, que é uma expressão racista. Também. E eu fui... A gente tem que trabalhar isso todo dia, isso é natural, normal. Eu faço questão que me alerte sempre, você tem toda a razão, é importante, inclusive, para quem está nos assistindo. É importante. É uma expressão racista que só corrobora o racismo estrutural. A gente não pode, mercado... Por que mercado negro? Por que mercado negro? Mercado ilícito, sim. Tem toda a razão. E eu peço desculpas aos espectadores por essa expressão. Não, tem toda a razão, é muito importante. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse mercado ilícito não diminui. As pessoas compram receita aqui para tomar Rivotril. Você tem as leis trabalhistas no Brasil. As pessoas cumprem por completo,
Vamos tirar a regulamentação, então não vamos regular a lei trabalhista, não vamos regular, porque ninguém cumpre. Não é ninguém cumpre. Não é ninguém cumpre. Uma boa parcela da população não cumpre, então. O que é que acontece com o cannabis? Vai ter uma regulamentação de cannabis, onde vai ter, por exemplo, critérios de segurança da plantação, como vão ter critérios de privacidade da plantação, de não entrar pessoas autorizadas, vão ter critérios de extração do óleo, vão ter critérios para quem vai produzir, por exemplo, para quem vai fazer o transporte, para quem vai disponibilizar. As farmácias dos Vivas do SUS vão poder também produzir. E é muito importante dizer, não é substância, eu só queria corrigir, Edson, que não é só substância. Fica à vontade, eu sou um leigo. É claro, vão ter pessoas, vão ter indústria farmacêutica, vão ter grandes corporações que podem até produzir canabidiol isolado, pode ter. Mas a gente, das associações, a gente defende o uso do fitoterápico, do fitocomplexo, que é o extrato bruto da planta, porque a gente percebeu, inclusive já tem estudos sobre isso, que o extrato é mais eficaz, mais seguro e com menos efeitos colaterais do que canabinoides sintetizados ou fitocannabinoides isolados. E os sintetizados são mais perigosos ainda. Inclusive, tem... Então, quer dizer que a substância seria sintetizada. O canabinol sintetizado seria substância. O canabinol, a extração do óleo do canabinol seria... O canabidiol, que é esse CBD é canabidiol. O canabidiol isolado seria o fitocannabinoide. Podia ser até o canabinoide natural, mas isolado. Isolado é sem estar presente os outros, atuando em efeito comitiva. Por exemplo, o canabidiol junto com terpenos, junto com outros canabinoides que também são anti-inflamatórios, que também são estimulantes do sistema imunológico, vai potencializar a ação do canabidiol. O canabidiol, em conjunto com esse, vai prevenir a tolerância mais facilmente pelo organismo. Se está só um canabinoide isolado, o que é que acontece? O organismo mais facilmente pode desenvolver tolerância e precisar de doses maiores para obter o mesmo efeito. Entende? A nossa internauta ela faz uma pergunta aqui. Eu acho que ela está se referindo à questão tanto da Liga Canábica como a questão quanto da Abras. A pessoa só é aceita para tratamento se for em situação grave? Veja só, na verdade nós temos uma conjuntura desfavorável, né? O que é que acontece? A gente tá diante de uma conjuntura que está proibido. Existe a proibição do plantio no Brasil. O que existe hoje são algumas farmacêuticas que estão ou as pessoas importando a preços absurdos, ou algumas que estão registrando produtos aqui, mas com canabinoides isolados. Entende? Então, desculpe, a pergunta exatamente foi o quê? Não, a pergunta que a pessoa faz, pelo que eu entendi, é se a Liga, ela entrando em contato através da rede social da Liga, a possibilidade dela ser encaminhada para o tratamento, só se ela tivesse... Eu me lembrei agora, porque eu me perdi no argumento. Veja só, o que acontece é o seguinte, é que em função dessa conjuntura, aí as produções nas associações, muitas vezes, ou são clandestinas, elas fazem para salvar vidas, faz parceria com alguém que cultiva cannabis, que se colocou à disposição para ajudar, os famosos jardineiros, aquelas pessoas que cultivavam cannabis antes para seu consumo próprio, e hoje tem uma técnica desenvolvida, tem uma experiência desenvolvida, e que pode colocar essa experiência a serviço do uso terapêutico para salvar de vidas, para aliviar sofrimento, para dar qualidade de vida às pessoas. Então, tem muitas associações no Brasil. Para você ter uma ideia, só existe uma associação autorizada, uma outra em processo também, que é a APEP, a Abrace aqui em João Pessoa está autorizada a cultivar, e já fornece para mais de quase 18 mil, se eu não me engano, quase 18 mil famílias no Brasil. Só que a demanda é muito grande. Aí o que é que acontece? Como a demanda é muito grande, a gente precisa atender
priorizar os casos mais graves. Entende? A gente vê na sua fala, quando você fala da demanda que tem a Brás, que há um interesse comercial muito grande dos laboratórios farmacêuticos, grandes laboratórios farmacêuticos, em barrar esses projetos através de lobby no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Federais. Isso porque, aí eu queria colocar uma questão, por exemplo, nós sabemos hoje que nos Estados Unidos, por exemplo, e no Canadá, nós temos as chamadas ações de maconha, onde as bolsas de valores, onde é vendido na bolsa de valores ações que têm um risco 100% das ações de maconha. E no Brasil nós também temos o primeiro fundo, né, a gente chama fundo de ações, o primeiro fundo de ações, né, e para captar investimento da ordem de 100 milhões. E não é qualquer investidor de pequeno porte que pode investir nesse fundo. São só investidores de grande porte. É um fundo que está captando recursos. Isso aponta, quando a gente olha para esses dois fundos, isso aponta que possa ser, olhando para esses fundos, olhando para a Bolsa de Valores, possa ser que as farmacêuticas vão dar uma guinada nisso. Observando a pressão popular, a necessidade que, como você apresenta aqui, através dos filiados, a Liga Canábica e da Abrace e das outras tantas associações, através disso eles vão dar uma guinada. Um outro elemento importante é que a gente já viu, né, inclusive, eu queria trazer aqui uma situação que foi vivida pelo deputado Fernando Gabeira, quando ele foi apreendido acho que 1 quilo de semente, ou desse tipo, né, e que tinha finalidades outras que não era nem a extração dos óleos, mas finalidades para outros fins comerciais. E aí, utilização, né, eu poderia estar usando uma camisa aqui, ou você poderia estar usando uma camisa feita a partir de maconha, ou usar aqui as hastes de nossos óculos ser feito a partir de maconha, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão comercial que envolve aí, nós estamos caminhando para o final, mas essa questão comercial que envolve aí a maconha como um todo. Veja só, é muito importante, a maconha ela se tornou no mundo quase que uma commodity. Porque começou a... Agora ela já é uma commodity porque é negociada em bolsa de valores. Exatamente. Já não é nem quase mais, né? Já tira o quase aí, já é uma commodity. Né? Já é uma commodity. E tem o olho de grandes investidores. Por quê? Porque hoje nós já temos pelo menos entre 40 e 50 países que já regulamentaram o uso e está se desenvolvendo não só o uso terapêutico, mas também o uso pessoal, adulto, o uso de pessoas que... vários estados nos Estados Unidos já aprovaram o uso. A cannabis eu queria só abrir um adendo aqui, enquanto você faz a fala, falando do uso para a pessoa adulta. Minha filha estava na Holanda, ela foi passar uma temporada na Holanda, e lá na Holanda existem lojas que vendem, inclusive, cookies, aqueles biscoito à base de cannabis. Então, tem diversos produtos, geleia, biscoito, o cigarro, chás e etc. Tem vários, existem lojas específicas, bugs específicos para a venda de produto à base de cannabis. Claro. Veja só, então, tem se desenvolvido muito. Aqui no Brasil, por exemplo, o PL 399, existe três segmentos que estão interessados nele. De um lado, a indústria farmacêutica e as grandes corporações de cannabis. De outro lado, o agronegócio. E do outro lado, as associações de pacientes. O que é que acontece? Existe a regulamentação do uso industrial. Esse uso industrial vai ser feito através do cânhamo industrial, que é uma planta da família da cannabis sativa, que a fibra dela é muito boa e ela não tem praticamente THC, é menos de 0,3% de THC, muito pouco THC.
Então, não tem possibilidade dela ser usada para consumo, o consumo pessoal adulto, por exemplo. Mesmo que pegar, você não teria o barato que tem, não teria nada disso. Mas ela é indicada, por exemplo, materiais de construção, biocombustível, purificação de solos contaminados com metais pesados, você pode usar. Na indústria têxtil, na indústria de papel e celulose, tem muitas aplicações. Adubos, fertilizantes. Adubos, fertilizantes, inúmeras aplicações. São inúmeras as aplicações da cannabis no uso industrial que pode melhorar muito a vida dos brasileiros, gerando aí uma oportunidade de vários negócios. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que essa grande indústria, o grande agronegócio, ela quer tomar para si. E aí, nós queremos incluir nesse processo também, fazer uma regulamentação inclusiva. A agricultura familiar, as cooperativas do campo de agricultores, as cooperativas de pacientes, as cooperativas, por exemplo, de plantadores de cannabis, por exemplo, elas podem plantar para fornecer para uma farmácia viva, elas podem plantar para fornecer para a indústria, sendo cooperativas. Então, vamos incluir, seria a reparação histórica aqui dentro. Esse seria o projeto 399, o PL 399 de 2015. Não, na verdade, o projeto ele não prevê, assim, como a gente... porque a gente não falou, não sei se vai dar tempo de falar do PL. Mas o PL... Eu queria que você fosse fechando já agora com a questão dos PL, né? Em tramitação no Senado, nós temos PLs em tramitação no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa da Paraíba. Pronto, então eu vou falar, começar pelo PL 399, que ele está lá. Ele prevê o uso terapêutico humano e animal, ele prevê o uso pela indústria, que é o uso cosmético, que é o uso alimentício, inclusive, o uso alimentício, e ele prevê o uso pelo agronegócio, que seria o uso terapêutico humano e animal, o uso cosmético, o uso alimentício e o uso industrial. É isso. E o uso industrial é aquelas produções de fibra, tudo. O que é que acontece? Eles não contemplam, da forma como ele está hoje, ele é um avanço que permite isso aqui tudo, porque traz um plantio para o Brasil, para produzir isso aqui, para ajudar. Tem toda uma regulamentação com rigidez, com fiscalização, com tudo certinho. Existe a forma de registro, a forma de acompanhamento, desde o cultivo, desde o registro da planta plantada, até o descarte dos resíduos que ficam lá na produção, como vai ser feito, tudo é previsto no projeto. Então, é um avanço. Mas tem um problema sério aqui, que ele não faz uma regulamentação inclusiva na medida em que ele impõe às associações regras, normas, que tornam as associações quase uma farmácia magistral, que é uma farmácia de manipulação, entende? Ele requer uma estrutura tal que as associações não têm condições de ter essa estrutura, dificilmente vão ter, ou tem aquelas associações que já têm um modelo comunitário, um modelo de cultivo solidário, que não são aquele modelo que tem casa disso, quarto para isso, quarto para aquilo, quarto disso, porque os pacientes, eles participam solidariamente dessa função, desde o plantio, a preparação, tudo, com todas as normas de higiene que poderiam seguir a RD 49 ou as boas práticas da medicina, do cultivo e da preparação do Ministério do MAPA, que tem aí, que é regulamentado e que poderiam ir para as pequenas associações de pequeno porte, para pequenas iniciativas de economia solidária, e o projeto não prevê as iniciativas de economia solidária, as cooperativas, as fundações, não prevê essas entidades sem fins lucrativos. Aí ficam de fora do projeto. Então, o projeto é difícil para a gente. Quanto ao projeto aqui na Paraíba, a gente tem esperança, amanhã vai ser votado o veto ao PL 1920 de 2020. Esse projeto passou por unanimidade de todos os parlamentares da Paraíba,
Mas aí o governador João Azevedo vetou o projeto totalmente, alegando inconstitucionalidade. Nós discordamos, o projeto ele é constitucional. Ele não fere as competências privativas do governador do Estado, nem impõe políticas públicas ao executivo, porque ele só sugere ações dentro de políticas públicas já existentes. E ele só sugere, ele diz, poderá o governo do Estado, tal, tal, tal. O que é que ele diz? Poderá, porque ele coloca a prerrogativa do governo fazer ou não. Se ele quiser fazer, ele poderá fazer. É assim. Não vai contra nenhum dispositivo federal, porque ele determina que todas essas ações só podem ser feitas com entidades de cannabis terapêutica e com pacientes, acompanhar pacientes dentro de 3 pré-requisitos. Em virtude de lei, ou seja, tem que estar dentro de qualquer dispositivo legal de hoje ou que venha a ter, em virtude de decisão judicial. Se uma pessoa planta cannabis com uma decisão judicial a favor dela, ela está coberta legalmente, aí ela pode ter apoio de uma universidade, pode ter apoio de um governo, ou se é fruto de autorização do órgão sanitário federal. A maioria dos pacientes que tem importação, tem importado com autorização da Anvisa, eles estão cobertos legalmente. Então, não contradizem. Então, a gente faz até um apelo aqui às pessoas que divulguem, que falem com os seus deputados estaduais para que derrubem esse veto. A gente precisa amanhã derrubar o veto, porque é uma questão de humanidade. São milhares de pacientes paraibanos e paraibanas que dependem dessas políticas públicas de apoio, porque a demanda é crescente, as associações não dão conta, e tem gente morrendo, sofrendo muito, sem qualidade de vida. Júlio, eu vou passar aqui a nossa vinheta e eu já volto para a gente fazer o encerramento, tá certo? Tá joia. Queria dizer a todos e todas que nós estamos aqui assistindo a TV Roda de Conversa no programa Lato Senso. Queria voltar a reapresentar a nossa programação, que todas as segundas, às 16 horas, você tem o Paraíba 5, com Antônio de Pádua, e às 20 horas, Lato Senso, com Edson Gomes. Às terças-feiras, a partir das 20 horas, você tem um programa Vem Mulher, com a professora Márcia Lucena e Juliana Lima. Às quarta-feiras, a partir das 17 horas, você tem o Democracia e Comunidade, com o Lenine Dantas. E às 20 horas, você tem o Opinião e Ação, com Vladimir Dantas. Às quinta-feiras, às 19h30, você tem o programa Reflexões, com o médico Dr. Sebastião Costa. Às sexta-feira, você tem, às 17 horas, Mulher Vida, com Diacuí Marcel. E aos sábados, às 16 horas, A Semana em Perspectiva, com Françoaldo Alves, Paula Francinetti e Emerson Barros. Para nós, é uma felicidade enorme estar aqui com vocês, dividindo aqui a tela com o nosso amigo Júlio Américo, que esteve conosco aqui, já está há 1h12 falando desse tema fantástico, que é o uso, né, a cannabis e sua aplicação terapêutica, né? Algumas terminologias nós vamos aprender aqui, não é substância, né, é fitoterápico, né? Então, a gente está num processo de aprendizado. Peço desculpas se errei alguma terminologia, se em algum momento expressei meu preconceito, porque eu sou um ser humano carregado de preconceito e luto todos os dias para vencer os preconceitos que a mim a vida colocou e as estruturas sociais colocou arraigado no meu processo cultural de formação. É importante que diga, para vencer tudo isso, só tem uma solução: vencer o nosso preconceito. É o preconceito que faz com que os projetos de lei não sejam aprovados nas câmaras federais, na Assembleia Legislativa e no Senado Federal. É o preconceito que vai enriquecer as farmacêuticas se não permitir que as associações façam o seu cultivo e construam de forma coletiva com os seus associados a melhor maneira de utilização desses fitoterápicos.
Júlio, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer imensamente a sua participação. Já deixar um convite aqui para a gente vir aqui outro dia falar disso, a depender do seu tempo e do nosso tempo. Mas para mim foi extremamente gratificante. Tenho certeza absoluta que para o nosso internauta foi também muito esclarecedor e muito gratificante. E que nós aqui, pequenininho, tamanho de um grão de mostarda, estamos aqui construindo uma sociedade que possa ser livre do preconceito, porque nada mata mais do que o preconceito. Está com você, Júlio. Eu queria primeiro agradecer. Primeiro dizer que eu sou esse ser humano também, cheio de preconceito, e você poder assistir a isso hoje, quando eu falei do tal mercado negro, né? E cometi uma gafe extrema. Nada. Mas estou tranquilo quanto a isso. É muito todo lugar que eu tiver, deixa eu dizer, todo lugar que eu tiver, toda vez que alguém falar uma palavra dessa, você vai ouvir dizer, epa! Epa! Eu faço isso em homenagem, sabe a quem? A Lafon. Você lembra do Lafon, o personagem Lafon? Sim. Da Praça Nossa? Sim. Ele dizia, bicha não, quase mulher. Aí ele dava um grito, epa! Eu acho que é uma figura, um negro fantástico que ajudou a desconstruir, né? Ajudou a construir uma sociedade livre do preconceito. É verdade. Aí eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí na paciência conosco até agora, né? Que é um tema muito rico, que tem muito o que falar, que o tempo é muito pouco para a gente falar de tanta coisa, mas agradecer a vocês que levem essa conversa para os seus familiares, para os seus colegas, para os amigos. Vamos mudar essa realidade. A gente vai mudar, a gente tem esperança. Curtam a página da Liga Canábica, ligacanábica.br, curtam lá no Facebook, curtam no nosso Instagram também. Convidem os seus amigos e amigas a curtir também. Um abraço também, né? Um abraço também está aí. Eu vou tentar trazer, através de você, vou tentar trazer alguém de abraço para vir aqui também fazer. Pode. Sobre isso, certo? Muito importante. Vai manter contato. E eu queria só que você repetisse de novo para os nossos internautas que estamos acompanhando até agora, alguém que, porventura, tem interesse em conhecer essa forma de terapia, de tratamento, como é que deve fazer? Procurar as redes sociais, aí que você faz de novo essa apresentação para que a gente possa... Essa pessoa, ela pode procurar a Abrace, tem o site da Abrace, Abrace Esperança, que lá vão ter os contatos que a pessoa vai acessar para ter acesso. E na Liga Canábica, a gente ainda está em construção do nosso site agora, mas a gente está atendendo as pessoas através do nosso Instagram e do nosso Facebook. Então, curta a nossa página. A gente vai fazer esse ano lives também para divulgar essas questões. Vamos abordar as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, câncer e outras patologias. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, é muito importante que vocês curtam a página também, a nossa página no Instagram e no Facebook. Procurem lá, Liga Canábica, e marquem todos os seus amigos para curtirem também. Tá bom? E muito obrigado pela paciência. Desculpe se eu não pude estar à altura da necessidade de cada um de vocês. Perdão se eu não pude responder a contento em algum momento. E estou aqui à disposição de vocês para o que deve Tá bom? A gente vai conseguir. Mais uma vez, em nome da TV Roda de Conversa, em nome do Lato Senso, em nome de todos os nossos associados e colaboradores, como os resistentes, os Desacato, Médicos e Médicas pela Democracia, e as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós agradecemos por demais a sua participação conosco aqui, ter estado conosco aqui, ter esclarecido, ter tido paciência, né, de pegar um cabo arrude como esse aqui e tentar fazer explicação. Tenho certeza absoluta que você é um ser iluminado, que você é um ser de luz, e que a sua luta para vencer o preconceito nunca será em vão. Sucesso na tua jornada e que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Eu queria só fazer uma homenagem ao meu filho. Só dizer, agradecer ao meu filho, que ele é meu grande mestre hoje. É uma figura que o grande arquiteto do universo nos abençoe a todos. Obrigado. Um abraço. Pode ficar aí que a gente vai conversar aqui ainda. Tá joia.